Gente, o ouro subiu absurdamente nos últimos meses, ou aliás, no último ano. Saca só esse gráfico pra gente entender o que aconteceu nos últimos meses. Bom, nós sabemos que quando tem um período de estresse, como a gente teve logo no início do ano, no primeiro trimestre, onde nós tivemos as bolsas do mundo inteiro caindo, então ativos como ouro e dólar podem acabar subindo bastante porque são considerados os ativos mais seguros do mundo e, consequentemente, o porto seguro de muitos investidores que, em momentos de instabilidade, preferem correr para esses ativos e esperar as coisas se acalmarem. De qualquer maneira, eu sempre defendi que a gente sempre pode ter um pedacinho da nossa carteira em ouro ou em dólar, pensando não somente na proteção, mas entendendo que nesses momentos de estresse, esses ativos são capazes de gerar uma certa renda pra gente, de maneira que nós consigamos então aportar de uma maneira mais incisiva, vamos dizer assim, ou um pouquinho mais pesado nesses momentos de estresse e aproveitar então esses cenários onde muitas vezes a bolsa acaba caindo bastante. Isso porque quando nós definimos a nossa carteira, nós definimos que, olha, X% vai ser em ações, X% vai ser em fundos imobiliários, e aí eu posso ter um pequeno percentual sim em ativos de proteção. Então que seja 5%, 10%, tem pessoas que trabalham com 15%, 20%, mas nesses momentos de estresse, o que geralmente acontece é aquele percentual de ações que você tem, ele acaba ficando muito menor, porque acaba se desvalorizando. E em compensação, esses ativos de proteção, eles acabam ganhando um peso maior do que você tinha definido. Então, para você reequilibrar a sua carteira novamente, você pode simplesmente vender o excedente desses ativos de proteção e alocar nas ações que perderam muito peso dentro da sua carteira. De qualquer maneira, gente, entendendo isso, e eu pelo menos acredito que esse pode ser um jeito saudável de lidar com esses ativos, sem precisar ficar comprando e vendendo o tempo todo, e talvez só tentar reequilibrar nesses momentos de estresse, hoje eu quero trazer para vocês 3 maneiras que nós temos de investir em ouro. É claro que, ao meu ver, existe uma que é mais viável e que é inclusive a que eu aplico na minha carteira e eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal do Trademap, deixar o seu like, clicar no sininho para você ficar sabendo sempre quando tiver vídeo novo e me acompanhar então até o final desse vídeo. Bom, as 3 maneiras que eu considero mais simples, vamos dizer assim, de investir em ouro, seria basicamente o ouro físico, que você tem a barra ou a medalhinha que você pode comprar e segurar ela em casa, mas daí eu acho que um dos contras é justamente a questão da liquidez e a própria segurança de você ter o ouro em casa, então eu já não acho que seja tão viável assim. A segunda maneira, gente, eu já quero compartilhar com vocês a minha tela do Trademap, porque eu quero mostrar para vocês os contratos de ouro que nós podemos negociar na Bolsa de Valores. Então aqui na minha tela do Trademap, se eu clicar em ações, eu já deixei separado o OZ1D, OZ2D, OZ3D, que são os 3 contratos de ouro, e claro que cada um com uma quantidade X de gramas, então ele pode ser mais caro ou mais barato, dependendo de qual você pensa em investir. É importante ressaltar que você pode comprar ouro se você tiver então o multibroker, né, a sua corretora atrelada ao Trademap, você pode fazer a compra com esses códigos mesmo, se não diretamente na conta da corretora, tá? De qualquer maneira, o porquê que ele começa a ser um pouco mais viável, mas eu não acho que é o método mais viável para investir em ouro. Quando nós falamos do OZ1D, esse é o contrato mais líquido de ouro. Só que o que acontece? Ele é de 250 gramas. E aí o que a gente tem que fazer? 250 gramas vezes 329. E esse é todo o dinheiro que você precisa ter para investir em um contrato de ouro. Ou seja, você vai precisar de mais de 60, 70 mil reais para investir em um contrato de ouro. Ah, ok. Existem contratos mais baratos? Existem. Nós podemos, por exemplo, ir para o OZ2D e aí a gente começa a investir em 10 gramas de ouro. E para isso você vai precisar de um pouquinho mais de R$ 3.280 para investir em um contrato de ouro. Mas ainda assim é um tanto quanto pesado para muitos investidores. E aí uma outra opção seria o OZ3D, que são apenas 0,225 gramas. Só que qual é o problema desses contratos que tem uma grama um pouquinho menor?
é justamente a liquidez. Existem pouquíssimos negócios que acontecem diariamente nesses contratos e por conta disso não necessariamente quer dizer que se você precisar ou você quiser vender aquele seu contrato de ouro, você vai conseguir ao preço que você quer e na hora que você quer, porque a liquidez é muito mais baixa. Isso, claro, falando do OZ2D e do OZ3D. Pensando nisso, gente, aí vem o que eu considero que é mais viável, que são justamente os fundos de investimento em ouro. Existem fundos que investem diretamente no ouro, existem fundos que investem em outros ativos atrelados ao ouro. E aí, para você saber um pouquinho mais sobre cada um desses fundos, nós vamos explorar a nossa aba fundos e ver quais fundos de ouro que nós temos. É claro que existem vários, mas hoje eu separei 2 para tentar fazer um comparativo para vocês, tá? Então o que eu vou fazer? Venho aqui e clico em fundos. Quando eu venho aqui em fundos, eu clico em comparador e aqui já tem os 2 primeiros nomezinhos, né, que eu já tinha até pesquisado antes de fazer esse vídeo, óbvio, né, para poder fazer essa comparação para vocês. Então aqui eu tenho o Trend Ouro e eu tenho o Vitrio Ouro. O Vitrio Ouro, ele é um fundo um pouco mais novo, tá, gente? Mas ainda assim, vamos fazer a comparação entre eles. Bom, quando a gente olha a rentabilidade, nós conseguimos ver que o Trend Ouro, ele está sim com uma boa rentabilidade. E vale ressaltar que esse Trend Ouro tem uma outra versão que é Trend Ouro Dólar. Então, além da cotação do ouro influenciar nos ativos, né, que esse fundo investe, o dólar também pode influenciar, tanto que a rentabilidade desse Trend Ouro Dólar, ele tá maior do que só o Trend Ouro. Mas, de qualquer maneira, hoje estamos falando de ouro, beleza? Bom, aqui, gente, eu quero olhar só o Trend Ouro, né? Então eu vou virar aqui de ladinho para vocês verem qual é a rentabilidade acumulada nos últimos anos. Então nós temos uma rentabilidade acumulada de 114%, o que sim, podemos considerar que é coisa pra caramba, e ele tem aí uma rentabilidade média, vamos dizer assim, por ano de 18, 20%, o que não é nada mal, né? E nos anos que ele foi aí um pouquinho piorzinho, ainda assim ficou muito próximo do 0 a 0, beleza? Bom, agora eu quero olhar para o Vitrio, gente, e virando o Vitrio, aqui eu consigo ver que ele tá com uma rentabilidade acumulada somente neste ano de 57,91%. Mas cabe ressaltar que ele é um fundo relativamente novo e por isso que naquele comparativo, inclusive, o Trend Ouro estava saindo na frente, porque se for comparar rentabilidade anual, em 2020, o Vitrio ele está na frente. Agora, qual que é a diferença, gente? Bom, eu acho que nós podemos olhar a carteira desses fundos, né? Então a gente pode clicar aqui em detalhes e aqui eu tô no Trend Ouro. Então ele investe em títulos públicos, em cotas de outros fundos que também podem estar atrelados ao ouro, operações compromissadas e os outros, né? Que a gente pode até diminuir aqui o nosso percentual para ver o que são esses outros, né? Então ele vai aparecer aqui em cima, tudo resumidinho, todas as operações que ele tem. O Trend Ouro, gente, ele investe em ativos que podem ter a influência da cotação do ouro, tá? O que não quer dizer que será diretamente no ouro, né? Ou contratos de ouro. Agora, quando a gente vai pro Vitrio, o Vitrio, ele está sim no mercado futuro, então ele está mais exposto, né? Ou pelo menos um pouco mais diretamente ao ouro. E ele também tem investimentos no exterior. Quando a gente clica aqui em investimentos no exterior, nós podemos ver que ele investe em 2 ETFs lá fora, e esses 2 ETFs são de ouro, que é o IAL e o GLD. Então ele está exposto a esses ativos que também variam conforme a cotação do ouro e que consequentemente pode trazer essa rentabilidade gigantesca que ele teve aí nesse último ano, beleza? Bom, é claro, gente, que existem outras funcionalidades aqui na aba de fundos que vocês podem explorar e que vocês devem explorar. Por quê? É muito interessante que você leia a lâmina de cada um dos fundos para você entender, por exemplo, qual é a taxa de administração, qual é a data da aplicação. Então, se eu vier aqui em Trend Ouro, por exemplo, deixa eu tirar o do Vitrio, vou colocar só o Trend Ouro aqui. Se eu vier no Trend Ouro e vier aqui em detalhes, clicar aqui em cima no quadradinho e aqui em cima no clipezinho, já vão aparecer, por exemplo, todas as informações. Então eu tenho aqui tipo de fundo, né? Eu tenho aqui a carência, eu tenho o resgate, a data de resgate,
taxa de administração de 1%. Então aqui tem o objetivo do fundo e tudo isso é muito importante que você leia antes de fazer qualquer investimento. E é muito importante também que, se você quiser olhar mais no detalhe ainda, você pode clicar aqui no clipezinho e aí você vai ter acesso ao regulamento do fundo e também as demonstrações financeiras anuais desse fundo, onde ele mostra aí todo o desempenho que ele teve e também mostrando aí quais foram os custos que ele teve, quais foram as operações que eles fizeram, tudo isso, né, para tentar trazer um pouquinho mais de transparência para os seus cotistas. Quando a gente fala de fundos de investimento em ouro, então essa eu acho que é a via mais tranquila e mais acessível, porque muitos desses investimentos nós conseguimos fazer a partir de R$100, R$200, R$500. Então se torna muito mais acessível do que os contratos futuros de ouro e também a gente não tem esse problema de liquidez, mas é claro que tem que cumprir aí o prazo de resgate, o prazo de aplicação, mas ainda assim eu acho que é um pouco mais acessível para o pequeno investidor. Beleza? Desses fundos aqui eu não tenho vidro, eu acabei investindo no Trend Ouro. Ele talvez não dê aquela porrada que muitos outros fundos que investem diretamente em ouro dão, mas eu considero que ele é um fundo que tem sim entregue uma certa consistência que me agrada ter um pouquinho sempre na carteira, beleza? De qualquer maneira, gente, essas são as 3 maneiras que eu acredito serem mais viáveis para a gente começar a pensar em estruturar um pouquinho de ouro dentro da nossa carteira. Mas me conta aqui nos comentários se você investe em ouro, de que maneira você investe em ouro, que outros fundos de ouro que você gosta, porque eu sei que tem vários, né? Porque dependendo da corretora que você trabalha, pode ter um fundo de ouro diferente. Compartilhe sua experiência aqui nos comentários, porque quem assiste também sempre aprende também lendo esses comentários. E eu fico por aqui. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.